Pastor Ângelo Souza de Oliveira. Queria dividir com você uma mensagem da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aqui nós entendemos que Jesus é a palavra, era o verbo, que no princípio estava com Deus, era Deus. Aqui, se você continuar lendo esse capítulo, você vai conhecer uma revelação da palavra de Deus a respeito de Cristo e que Ele que criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que se fez estaria feito. Tudo teve a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crer é importante. A vida que vivemos, ela precisa ter o conhecimento da verdade. A nossa origem, a nossa realidade, de quem fomos criados, por quem fomos criados e o que a história fala a respeito de Cristo. Meus irmãos, meus amigos, eu não sei o quanto você crê na Bíblia, o quanto você crê na existência de Cristo, o quanto você entende a respeito desta grande verdade que nós, cristãos, trabalhamos o tempo inteiro com a nossa vida para poder transmitir a todos a Bíblia Sagrada. Conhecimento fundamental da sua vida. A sua vida precisa estar envolvida com este Criador. O nosso Criador sabe de todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e o que irá acontecer. Mas eu quero, nesse momento, deixar para você que Cristo é o centro da vida. Cristo é o Criador da vida. Ele não veio somente há 2000 e poucos anos atrás. Ele já existe, sempre existiu. Ele é Deus. Deus é incriado. A fonte de toda a criação está em Deus. E Jesus Cristo é o centro da humanidade. Não é à toa que Jesus Cristo dividiu a história do mundo. Hoje estamos em 2020 depois de Cristo. Homem nenhum conseguiria tal façanha. Nós precisamos atentar para a realidade do que é e de quem é Cristo. Quem é Cristo para você? Para muitos, Cristo foi apenas um homem. Para outros, um profeta. Para nós cristãos, Cristo é o motivo da nossa adoração. Ele se fez carne e esteve entre nós. Cristo é uma grande realidade que muitos querem negar. Cristo
só fez o bem. Cristo transformou o mundo até os dias de hoje. Até hoje, Ele, com a sua mensagem, tem abençoado milhares e milhares e milhares de pessoas. A mensagem de Cristo é muito valiosa. As coisas que Ele fez e que ainda faz através da vida daqueles que são seus seguidores. Mas as coisas de Deus, elas só podem se manifestar na vida daqueles que apresentam a Deus fé. A fé, a confiança, a credibilidade é a porta que você encontrará os segredos de Deus. Os segredos de Deus é para aqueles que buscam e acreditam nele. Estamos todos, os que creem e os que não creem, estamos ligados na criação que Ele fez. Meus irmãos, meus amigos, Cristo não é apenas um homem. A perspectiva humana não é o que se limita a Jesus. Imagine só, o Criador deixou o seu trono de glória e se manifestou entre os homens para que eu e você pudéssemos ter com Ele, já viver aqui na terra em comunhão com Ele e ter as experiências sobrenaturais aqui e agora. Jesus está vivo. Muitas pessoas dizem, mas se Deus é bom, por que existe tanta coisa ruim nesta vida? Por que Ele permite tanta perversidade? Meus queridos, a perversidade está na vida daqueles que não amam a Deus. Deus nos criou para a sua glória, mas a liberdade de ser o que você quiser ser, Ele nos deu. Se você escolher confiar, crer em Deus, será muito bom, porque nós estamos nesta vida justamente porque esta vida é o princípio do que seremos depois dela. Tudo que estou falando, você precisa ter, no mínimo, um pouco de fé. Porque se você não tiver fé para as palavras que estou dizendo, essas palavras serão loucuras em seus ouvidos. Essas palavras são loucuras para aqueles que não querem dar ouvido aos segredos do Criador. Meus amados irmãos, Jesus veio. Deus veio em forma de homem. E o próprio nome que Ele teve na terra foi um nome indicado a seus pais humanos. Maria teve uma visita de um anjo, e esse anjo disse que o nome seria Jesus.
crer é o início da tua vitória. Crer é o início de muitas coisas boas que vai começar a acontecer na sua vida. O mundo não crê. A Bíblia diz que as palavras de Deus são loucuras para aqueles que perecem. O ser humano que não andam com Deus estão atrelados à escravidão do pecado. Não encontraram perdão para suas vidas. São pessoas que estarão sempre precisando ser muito amadas, porque não conseguiram entender o grande amor de Deus. Nenhum de nós merecemos a vida eterna, porque todos pecamos, todos nós. Não há um sequer na terra que merece a eternidade. Mas Jesus, Deus se fez carne e andou entre nós. Pagou seu preço, seu sacrifício, para dar oportunidade a mim e a você de ter direito à vida eterna. A palavra diz que todo aquele que crê, todo aquele que de fato acredita literalmente que Ele é Deus e que Ele é o Salvador, esses estão salvos. Porque esses aceitaram o perdão de Deus através do sacrifício da cruz do Calvário. Eu e você somos privilegiados não por merecimento, mas porque cremos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando cremos, passamos a ser filhos de Deus. Antes de crer, somos apenas criaturas. O perdão é para cada ser humano. Cada um de nós precisamos ter literalmente a nossa vida salva. Ninguém pode ser salvo se não crer. A vida eterna começa com aquele que crê. Não há nada mais importante nesse mundo do que crer e ser salvo por Jesus Cristo. Tem uma frase que está por aí, que é: não morra antes de aceitar a Cristo. Não morra sem Cristo. Nós vamos passar nessa vida por tantos problemas. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte. E por isso ele veio, para trazer para a minha vida e para a sua vida a salvação das nossas almas. Infelizmente, o mundo não acredita e nem quer acreditar. Mas o nosso dever é pregar,
Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê seja batizado em nome do Pai e do Espírito Santo, e aquele que não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque o de Deus está em Cristo, está em ter Cristo como aquele que vai perdoar os teus pecados, para que você tenha direito a entrar na eternidade. O Criador se faz criatura. O Criador sabe o que precisamos. Veja a vida dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos não são vingativos. Os verdadeiros cristãos não vivem a vida pela vida, vivem em função da eternidade. Há muitos falsos cristãos, pessoas que fingem ser cristãs, que enganam a si mesmos, porque não conheceram o evangelho verdadeiro. Pedro, seguidor de Jesus, antes de se converter, ele quer cortar a orelha de um soldado e corta. Jesus chega para ele e repreende ele e diz: que espírito você pensa que temos? Meus queridos, aqueles que são cristãos existem para abençoar. Aqueles que são cristãos existem para ser a fonte de vida para aqueles que perecem. Aqueles que são cristãos, eles existem para fazer diferença na vida da humanidade. Estamos vivendo agora um período do coronavírus. Todo cristão está preocupado em orar pelo seu próximo. Todo cristão está fazendo a sua parte. As pessoas não conseguem enxergar o que a igreja nesse momento está fazendo. Sabe por quê? Porque eles só falam mal, só procuram erros e vão achar, porque há muitos falsos, há muitos mercenários, mas Jesus Cristo falou que esses existiriam. Por isso, a igreja neste momento está voltada para a preocupação da alma das pessoas. Um cristão verdadeiro, ele não anda com mentira, ele não anda com engano. Se você conhece uma pessoa que anda dizendo que é cristã e anda no erro, coitada, elas não conheceram o evangelho que precisa ser pregado legitimamente. O evangelho legítimo prega o que está escrito. Jesus disse: não sou eu que vos condeno, mas a minha palavra, quando vocês não viverem. Se vocês não viverem a minha palavra, é a minha palavra que vai condenar a vida de vocês, cristãos. Jesus não está falando ali para quem não é crente, porque os não crentes já estão condenados. Os não crentes não creem, por isso são não crentes, e eles vão procurar erro na vida dos que são crentes. Jesus falou para aqueles que creem: não sou eu que vos condeno, mas a minha palavra, se você continua vivendo numa vida contra o que eu ensinei. Você crê nesta palavra? O evangelho legítimo, esse evangelho nos levará para a vida eterna. Agora, não adianta eu dizer que estou crendo, mas vivo uma vida de patifaria leviana, pensamentos impuros, coração impuro, mãos sujas, corruptos. A nossa vida tem
um perfil, tem que ter um perfil cristocêntrico. A nossa vida precisa ter Cristo. Ou tem Cristo ou não tem Cristo. Não tem meio termo. Cristão tem que estar em Cristo. Cristãos carnais não são cristãos. Não são. Porque aquele que vive na carne está no pecado. E aquele que está no pecado está contra Deus. O mundo nunca vai compreender isso, porque o mundo vive uma vida comum de pecado. O mundo vive no pecado. Agora, aqueles que creem em Jesus Cristo, que vivem no pecado, eles também vão para o inferno. Não tenha dúvida dessas coisas. Porque Jesus veio e pagou um preço para nós não vivermos mais na prática do pecado. Jesus, quando pega aquela mulher adúltera e que todos querem ali apedrejá-la, matá-la, ele vira para aqueles homens e dizem: aquele que não tiver esse pecado, que atire a primeira pedra. Depois diz para a mulher: vai e não continue mais vivendo como você está vivendo, porque numa próxima vez você vai morrer. Pare de viver como prostituta. A todos aqueles que se esbarraram com Jesus no caminho, que foram perdoados por Jesus, ele falou: cuidado, para que coisa pior não te aconteça. Então hoje, cristãos que creem, não vai ficar fora do crivo da palavra. A palavra, ela é nua e crua. Aquele que está limpo, que se mantenha limpo. Aquele que está sujo, que viva a vida que quiser. Eu e você, que cremos, precisamos estar literalmente sendo governado pelo ensino de Jesus Cristo. E eu creio que todos aqueles que são verdadeiros cristãos, por onde estão passando, estão fazendo com que as pessoas percebam Cristo na sua vida. Quantas pessoas você já orou por elas e elas foram curadas? O mundo não acredita nisso. O mundo não acredita que você pode orar e curar pessoas. Mas quantas foram curadas através da sua oração? Quantas pessoas você já expulsou os demônios da vida delas? Quantas pessoas viviam uma vida horrível e hoje vive uma vida transformada? Isso não é religião, isso é Deus. Por isso, aquele que crê se torna filho de Deus, mas aquele que crê deve viver como filho de Deus. Estamos vivendo num momento terrível, onde aqueles que não creem estão precisando da nossa ajuda. As igrejas estão abertas para orar. Nós não estamos fazendo cultos nas igrejas, mas estamos recebendo pessoas que estão precisando de socorro. A igreja pedindo oração. Muitas pessoas neste momento estão carentes porque não têm a resposta e a presença de Deus. Precisamos viver o Evangelho, precisamos pregar o Evangelho, precisamos trabalhar continuamente para o Senhor. Você, meu irmão, que crê em Jesus Cristo, você que foi perdoado os seus pecados, há uma grande necessidade do mundo conseguir entender que os pecados deles precisam ser perdoados. O que levaremos dessa vida? O que você vai levar dessa vida? A morte sempre está para bater na vida da gente.
Independente de coronavírus ou não, o ano passado morreu mais de 222 pessoas de gripe no Brasil. E de janeiro para cá, no Rio de Janeiro, morreram 17 pessoas. Meus amigos, precisamos orar. Porque não importa quem está com a razão, importa que eu e você precisamos orar por essas almas. O grande problema da humanidade não é o coronavírus, é a falta de crer em Cristo. Precisamos estar com a nossa alma segura. Precisamos viver com a alma segura. Eu e você temos grande responsabilidade com o mundo. Esta situação que está acontecendo agora nada mais é do que um aceno do anticristo dizendo que está chegando. O mundo não vai acreditar nisso. Mas todas as coisas que ele disse, Jesus disse que aconteceria nos nossos dias, estão se cumprindo. Mas eu e você somos os maiores responsáveis, porque conhecemos os segredos, sabemos da verdade, e a maior verdade do planeta precisa de perdão, 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 perdão. Se não fosse o pecado no mundo, nós não precisaríamos estar preocupados com vírus nenhum. Porque quem trouxe a existência de todo o mal na terra foi o pecado dos homens. E nós precisamos entregar a palavra de Deus para os homens. Este é o momento em que a igreja precisa fazer a sua parte. Ore, pregue, viva, perdoe, se liberte, se cure. Você que é cristão, que precisa se posicionar diante de Deus. Jesus já fez a parte dele, já morreu na cruz para perdoar os seus pecados. O mundo precisa saber disso, que Jesus já fez a parte dele, Deus já fez a parte dele. Agora, nós é que devemos nos despir de uma vida vergonhosa. Há muitos que se dizem cristãos e vivem numa vida de patifaria, estão envergonhando a palavra de Deus, são inimigos da cruz. Eu e você somos inimigos da cruz quando não estamos em obediência à palavra. Sede santo, como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver, em todo modo de viver, nos negócios, no dia a dia, em tudo que eu e você praticamos, temos que ser diferentes, temos que ser representantes de Cristo. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você que não crê, nós não queremos o seu mal. Você que não crê, não podemos fazer nada por você se você não quer crer. Mas você que crê, viva o que crê. Viva o que crê. Viva o que crê. Porque você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Você não sabe quando sairá deste mundo. Você tem que ter responsabilidade com o que fala, com o que vê, com o que faz. O perdão é nosso. O perdão já foi dado. Mas viver, praticar, caminhar, fugir do pecado, mostrar para este mundo que Jesus Cristo é Senhor. E como que se mostra que Jesus Cristo é o Senhor?
vivendo o que ele nos ordenou. Jesus não impõe ninguém a ser nada. Jesus nunca impôs a ninguém a crer nele. Ele faz proposta. Se creres, verás a glória de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a viver como filhos de Deus, como quem crê, porque Ele está vivo, está pronto para realizar através das nossas vidas muitas coisas na vida do nosso próximo. Nós não viemos aqui para buscar bens materiais, nós viemos aqui para abençoar vidas que estão perdidas como um dia a nossa vida esteve. Deus abençoe a cada um de vocês que estão ouvindo e vendo esta palavra. Que o Espírito Santo comunique a você poder para viver a palavra de Deus. Um abraço aos meus irmãos e amigos. E desvie os olhos dos falsos crentes, porque não são poucos. Ser crente, ser cristão, ser filho de Deus requer renúncia de pecado. Que a bênção do Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um abraço a todos que estiveram na live comigo e que depois irei agradecer. Fiquem com Deus. Tudo de bom.